Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Rádio Popular, agora são 17h59. Com certeza você é muito especial para o nosso Deus, como você também é especial para a sua família, você é especial para os seus amigos, você é especial. Porque você, independente de qualquer coisa, você tem algo que de repente chama ou desperta a atenção. De repente você tem palavras sábias, de repente você tem um coração bom, de repente você faz algo que agrada a Deus para o próximo.
Agora na Serra são 17 horas e 59 minutinhos, 17h59. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de saúde, um dia de problemas e também de alguns resultados. Tem algumas coisas que ainda não conseguimos resolver, mas estamos sempre pedindo a Deus sabedoria para estarmos resolvendo ao seu tempo, com certeza. Vamos estar aguardando aí o pastor Tiago ele chegar aqui no estúdio da Rádio Popular. Ele vem lá de Chacaparreral, falamos com ele agora mesmo, está a caminho daqui. Enquanto o pastor Tiago, se ele chegar a tempo da nossa vinheta, tudo bem. Se não chegar, nós vamos estar tocando louvor e aí sim, assim que chegar, nós abrimos o programa oficial para a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração. Agora na Serra são 18 horas. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Procure cortar logo esse mal antes que ele vá fazer que você se precipite em tua decisão. Porém, se estiver em comunhão com Deus, mais do que nunca saberá a hora certa de agir e a maneira como deve proceder. Não seja teimoso em decidir de qualquer maneira resolver agora. Se você não sabe, Deus é maior que o teu problema. Coloque tua vida diante dele. No seu tempo Deus te dá a solução. Se você não sabe, Deus é maior que o teu problema. Coloque tua vida diante dele. No seu tempo Deus te dá a solução. Quando a ansiedade toma conta de você, procure cortar logo esse mal antes que ele vá fazer que você se precipite em tua decisão. Porém, se estiver em comunhão com Deus, mais do que nunca saberá a hora certa de agir e a maneira como deve proceder. Não seja teimoso em decidir
Sozinho está você. É sempre igual. Eu sei, isso é normal. Todos te abandonarem em meio ao vendaval. Acreditei. Vai chover, tem bênçãos e milagres para acontecer, mas tudo tem o tempo certo. Deus vai transformar este seu deserto num grande jardim, vai preparar uma mesa pra você. Você vai ver. Um dia eu sonhei, a Bíblia me contou. Tem que ser vendido como escravo para ser governador. Vai chover, eu sei que no deserto um dia vai chover. Tem bênçãos e milagres para acontecer, mas tudo tem o tempo certo. Deus vai transformar este seu deserto num grande jardim, vai preparar uma mesa pra você. Você vai ver. Vai chover, eu sei que no deserto um dia vai chover. Tem bênçãos e milagres para acontecer, mas tudo tem o tempo certo. Deus vai transformar este seu deserto num grande jardim, vai preparar uma mesa pra você. Você vai ver.
estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A todos nessa tarde, a paz do Senhor, dentro da rádio, dentro dessa oportunidade que nos é concedida de ministrar acerca da palavra do bom mestre, gostaríamos de meditar nesta tarde, nesse início de noite, Evangelho de João, capítulo de número 18, verso de número 18, que diz... João, capítulo de número 18, verso de número 38. E disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe, nada acho neste crime algum. Mais uma vez, João, capítulo de número 18, verso de número 38, que diz, e disse-lhe Pilato, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe, nada acho neste crime. Amados ouvintes, nessa tarde temos a oportunidade de aqui juntos compartilharmos uma vez mais acerca da palavra do Senhor. O texto lido nesta noite, ora fala dos momentos finais da vida de Jesus ante a crucificação. Jesus já havia sido interrogado por Caifás, havia sido levado então agora para Pôncio Pilatos para tomar a decisão final. Já entendemos pela palavra que os judeus eles não tinham direitos de levar alguém à morte, e por isso somente alguém com autoridade romana, que era no caso Pilatos, poderia então fazer a execução. Pilatos, a Bíblia diz que ele vai julgar a Jesus. E no julgamento de Pilatos para Jesus, alguns questionamentos são feitos. E diante dos questionamentos de Pilatos, Jesus ele dá uma palavra dizendo, eu sou a verdade, eu vim trazer a verdade. E Pilatos não entendeu e fez um questionamento para Jesus, dizendo, mas o que é a verdade? O que é a verdade? E é dentro desta pergunta feita por Pôncio Pilatos que queremos ministrar em rápidas palavras nesta noite acerca aqui da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor. O que é a verdade? Qui est veritas? O que é a verdade? Pilatos, sendo um homem muito conhecedor da palavra, do contexto histórico, era um homem que tinha conhecimentos gerais, a saber, ele ocupava um cargo público de alta relevância daqueles dias. Pilatos, ele conhecia muitas verdades, mas a verdade da qual Jesus estava ali propondo para ele, ele não entendia e nem conhecia. O que é a verdade? Embora Pilatos não tenha ficado para ouvir e entender acerca desta verdade que Jesus estava propondo para ele e para todos os demais que o ouviam, hoje o Senhor nos concede a oportunidade pela sua palavra de compreendermos acerca desta verdade. Ora, a pergunta de Pilatos foi, o que é a verdade? Essa pergunta passou séculos, 2 milênios já se passaram, e ainda ela continua. Muitas pessoas têm se perguntado, mas o que é a verdade? Todos dizem ter a verdade. Todos dizem ter na sua religião, na sua placa denominacional, a verdade. Todos dizem que tem a verdade nas suas mãos, tem a verdade nos seus lábios.
E por isso gera muita dúvida, gera muita polêmica. Mas Jesus, ele foi muito enfático em dizer que ele era a verdade, que ele tinha verdade e que a sua verdade tinha o poder absoluto. A primeira coisa, ouvintes, que nós aprendemos nesta noite é que a verdade do Senhor, a verdade de Deus é uma verdade absoluta. A verdade que Jesus estava falando não era uma verdade relativa. O que é uma verdade relativa? Ora, uma verdade relativa é uma verdade que pode ser verdade só para mim ou que pode ser verdade somente para você. Um exemplo, eu posso dizer que eu gosto de laranja e que laranja é a melhor fruta do mundo. Bem, esta é uma verdade, mas é uma verdade para mim. É uma verdade relativa. Você pode dizer que o Espírito Santo, cidade do Espírito Santo Vitória, é a melhor cidade do mundo. É uma verdade, mas é uma verdade para você. Esta é uma verdade relativa. Mas a verdade da qual Jesus está propondo para Pilatos e para a humanidade é uma verdade absoluta. E o que é uma verdade absoluta? É uma verdade que não pode ser contestada, uma verdade que não pode ser reprovada, na realidade, na sua contestação. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 8, nada podemos pela verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz que a verdade, a sua verdade, a palavra que é verdade, ela tem o poder para santificar e mudar a vida do homem. Então, eu gostaria de meditar nessa noite com cada um de vocês que nos ouvem acerca da verdade. O que é a verdade? Gostaríamos aqui, em 3 tópicos, de falar o que é a verdade, destrinchar acerca desse texto, o que é a verdade. Em primeiro lugar, a verdade apresentada por Jesus a Pilatos e à humanidade é que a verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade de Jesus é o meio pelo qual Deus confronta o homem. Primeiro, o que é a verdade? A verdade é o meio pelo qual Deus confronta o homem. Ora, nós temos na nossa história secular muitas confrontações ou muitos desafios do homem para com Deus. A história diz que em 1912, ao construir um grande navio chamado Titanic, este navio era grande, era suntuoso, era bonito, com uma estrutura colossal. E a história diz que, ao batizar o navio, o homem disse que nem Deus pode afundar este navio. Olha só que coisa interessante. Aquilo, na realidade, foi uma confrontação a Deus, dizendo que nem Deus teria possibilidade de afundar uma estrutura em que um homem, em sua engenharia, havia criado. Isto é uma confrontação. A segunda confrontação que a gente vê numa história, conta-se que um homem disse que quando ele morresse, escrevesse na sua catatumba, na sua lápide, escrevesse a seguinte descrição: nem Deus pode entrar nessa sepultura. A lápide estava escrita, ele havia morrido, foi sepultado, e ali foi colocada aquela lápide com a seguinte inscrição: nem Deus pode entrar nesta sepultura. Passaram-se os dias, as pessoas que passavam por ali ficavam horrorizadas por aquela palavra, por aquela frase descrita ali. Passaram-se os tempos, em um dia em que a chuva caía, um raio caiu naquela pedra, naquela tampa daquela sepultura, fez uma grande fenda. Os dias se passaram, um pássaro, quando voava por aquele cemitério, deixou cair do seu bico uma semente. A semente caiu exatamente na fresta daquela abertura daquela lápide. A semente entrou, germinou e uma árvore começou a crescer. Na medida em que aquela árvore crescia, as suas raízes iam destruindo aquela sepultura, ia destruindo aquela cova. Ora, nós entendemos que, por mais genioso que seja o homem,
o homem nunca poderá confrontar a Deus e sair ileso. Agora, em contrapartida, Deus pode confrontar o homem. Como que Deus pode confrontar o homem? Deus confronta o homem com a sua verdade. Eu comparo a palavra de Deus, a verdade de Deus, como espelho. Ora, quem de nós que nunca, ao sair de casa, não foi ao espelho primeiro, ver como estava a sua roupa, seu cabelo, seu penteado, seu rosto, e depois de fazer uma breve verificação de si mesmo, sair? Assim é a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece, ele tem frutos. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não guarda é comparado ao homem que se olha no espelho e quando sai, se esquece da sua filosofia, se esquece da sua aparência. O homem se esquece. Mas aqueles que ouvem são diferentes. A palavra de Deus é o meio do homem enxergar dentro de si o que ele é, como ele precisa de Deus. A verdade de Deus confronta o homem nos seus ideais, confronta o homem naquilo que ele acha ser certo, aquilo que ele acha ser verdadeiro. Ora, a oportunidade que Deus concede a cada um de nós, a cada um de vocês que estão ouvindo nesta noite, é ouvir a palavra de Deus, ser confrontado dentro daquilo que você aprendeu como que era certo e entender pela palavra do Senhor que agora em sua vida é necessário uma mudança de comportamento. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que um dia um jovem muito rico, e ele conhecia a palavra, e ele foi até Jesus, e Jesus disse para ele: olha, você guarda os mandamentos? E ele disse: sim, bom mestre, desde a minha infância tenho eu feito e sido fiel às Escrituras. E Jesus então confrontou aquele jovem com a verdade e disse: olha, mas lhe falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele se sentiu endurecido, porque aquela verdade lhe doía, lhe machucava. E ele foi embora e não ouviu. Ora, queridos, quantos que têm descido à sepultura, quantos que têm adentrado a eternidade, ouviram a verdade, foram confrontados com a verdade, mas é mais fácil nós deixarmos de lado aquilo que aparentemente venha tirar de nós aquilo que nós gostamos, do que aceitar a verdade e sermos mudados. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela é a verdade que confronta o homem. Em segundo lugar, a verdade de Deus é a verdade que liberta o homem. Jesus disse em João, capítulo de número 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, não existe outra biografia no mundo em que transforme o homem. Ora, não existe outra palavra no mundo em que pegue o homem, uma criatura vil, perversa, um homicida, um ladrão, alguém de um caráter de mau índole e transforme este homem. E nós temos em nossas mãos, e nós temos a oportunidade de ter em nossa vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta o homem. Ora, Jesus pegou uma mulher, e essa mulher era uma mulher adúltera, e Jesus transformou a vida desta mulher. Ora, Jesus pegou um homem que era corrupto, ele era ladrão, Zaqueu, e Jesus transformou, libertou a vida de Zaqueu. João capítulo de número 4, Jesus pegou uma mulher samaritana, e esta mulher, a Bíblia diz que possivelmente ela era uma mulher prostituta, e Jesus mudou a história desta mulher. Ora, querido ouvinte, nesta tarde, através da palavra de Deus, do poder do Evangelho de Cristo, você pode receber a libertação de Cristo em sua vida. Através de quê? Através desta palavra que liberta o homem. Jesus libertou vidas das doenças, porque a palavra, ela liberta. Jesus libertou vidas
do pecado, porque a palavra liberta. E ora, Jesus libertou vidas da condenação eterna. Aqueles que morrerem em Cristo Jesus poderão desfrutar ao toque da trombeta de ser ressuscitado e morar eternamente com Cristo no céu. A verdade de Deus, ela confronta, a verdade de Deus, ela liberta. E em último lugar nesta noite, a verdade de Deus, ela é o meio pelo qual Deus santifica o homem. Ora, o homem não é santo por si só. Nós não somos perfeitos. A Bíblia diz, uma declaração de Davi, que ele havia nascido um homem impuro e em pecado ele havia sido formado. Romanos capítulo 3, verso de número 23, a Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso de número 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para finalizarmos nesta noite, você possa entender que a verdade de Deus, ela santifica o homem. O que é santificar? Tornar alguém perfeito que agora não falhe mais, que não tropece mais, alguém que não tenha mais debilidades ou fragilidades. Não. A verdade de Deus, ela santifica o homem, separando o homem do pecado. Ora, antes nós éramos, sem conhecer a palavra de Deus, nós éramos escravos do pecado. Mas agora nós fomos libertos pelo poder da palavra e santificado. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14, segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. João, capítulo de número 4, João, capítulo de número 17, versículo de número 17, a oração sacerdotal de Jesus é: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 23, ele diz que nós, irmãos, possamos viver uma vida de santidade, separado do mundo, que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados de forma irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Talvez você tenha questionamentos, perguntas na sua alma, dizendo, mas todo mundo diz estar falando a verdade. Mas o que é a verdade? E a proposta de Deus para o seu coração nesta noite é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, ela é a verdade. Ela é a única forma do homem conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus e de poder viver isso, sendo confrontado pelos seus erros e recebendo a mudança de Deus. E receber isso, ser liberto das prisões que o cativam e receber a santificação de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, que Deus em Cristo nessa tarde, início de noite, possa abençoar a vida da sua família, a sua casa. Que todos possam ser abençoados por esta palavra. Jesus disse, João capítulo de número 14, versículo de número 6, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João de número 14, João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo de número 14, versículo de número 6. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A verdade é o caminho pelo qual nós nos achegamos à vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite. Muito obrigado. Vamos orar neste momento. Senhor, Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, apresentar a todos aqueles, Senhor, que nos ouvem. Senhor, vidas que estão escravizadas, vidas que estão de alguma forma presas em alguma situação da sua vida. Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Que cada vida possa receber da parte do Senhor nesta tarde, início de noite, a libertação, a transformação. Abençoe a vida de cada um, Senhor. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.
Estamos sem sinal. Ok, chegou o nosso sinal. Rádio Popular, agora são 18 horas e 40 minutos. Desde já eu quero pedir desculpas aí aos nossos ouvintes, né? Amantes, apreciadores, estudiosos, aqueles que realmente gostam da palavra de Deus. O mensageiro de hoje, ele teve alguns, vamos falar assim, que ele teve uma, como é que vamos falar, né? Um desencontro. Nós tivemos um desencontro com o irmão Tiago, e o irmão Tiago, até eu falei com ele, era quase 18 horas, né? Ele saiu de Chacaparreral, né, irmão? Chacaparreral. Mas nos trouxe que em tempo curto, devido nós temos já o nosso compromisso com Deus, a partir das 17h40, temos a mensagem que é a partir das 18h08, que vai até as 18h40, e dando 5 minutos para uma oração final e tudo. Mas como o irmão trouxe em pouco tempo a palavra que confronta, certo? E hoje ele está me ouvindo, talvez não está me assistindo, mas ele está me ouvindo. E hoje Deus nos colocou exatamente de confronto com a palavra. Deus, o homem, eu, né, com ele, certo? Não vou mencionar o nome por ética, né? Mas hoje nós estivemos conversando sobre a palavra de Deus. Como que Deus está me colocando de confronto com a palavra. E eu vou esperar um dia em Deus, eu falei com ele, que até um dia eu ia convidar uns irmãos para a gente, aqui no estúdio mesmo, para falar sobre a palavra de Deus. E como a palavra confronta, tanto o homem confronta a palavra de Deus e Deus confronta o homem com a palavra, eu não vou falar ao vivo, mas depois eu vou falar com o missionário, como eu vou falar com o presbítero, é pastor Tiago, eu vou falar. E quando eu falar com o pastor, depois, quem sabe amanhã, eu posso falar ao vivo. Mas ele está me ouvindo e ele sabe qual é a pergunta que eu vou fazer ao pastor. Quando o pastor trouxe a palavra de confronto, a palavra de Deus traz confronto ao homem. E o homem traz confronto a Deus. Está dentro da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Essa pessoa que está me ouvindo, ela sabe. Porque hoje pela manhã nós estávamos conversando sobre este assunto. E eu não vou poder falar ao vivo exatamente porque é uma palavra que vai de confronto. Ela vai de confronto. E o pastor vai me aguardar, só eu terminar a programação que nós vamos conversar. Tudo bem, pastor? Eu vou deixar o convite aberto ao pastor Tiago mais uma vez, que nós vamos estar agendando o pastor Tiago no próximo mês, quem sabe, assim, ou até mesmo na semana que vem, num tempo que ele achar na agenda, para que possa trazer riquissimamente para nós mais esse estudo, mais essa palavra de Deus dentro da programação. Mas Deus, quando ele tem que mandar um recado para o homem, ele não precisa de 40 minutos ou 30 minutos. Ele precisou de 20 minutos para mandar o recado. E esse recado chegou exatamente aqui onde que eu estou. Sobre o confronto da palavra. Tanto que eu estou testemunhando ao vivo e falando para o pastor. Tá certo? Agora são 18 horas e 44 minutos e nós vamos estar desfazendo a nossa rede aí, nossas conexões. Daqui a pouquinho você está ouvindo a vinheta aí para você soltar a programação. A você que nos ouve aí em vários bairros da Serra, muito obrigado por você ter aguardado, né? Vocês que estão acostumados a ouvir, acabou a oração da família, pastor, entra a vinheta do programa. Então as pessoas que nos ouvem no Brasil afora, no exterior, as pessoas que nos ouvem nas comunidades, já sabem que entrou a vinheta, vai entrar a palavra de Deus. É como assim, no templo, na igreja que congrega, acabou o louvor, o pastor vem com a palavra, né? E aqui nós temos exatamente isso. Tocou a vinheta do programa, as pessoas já ficam ou pela web TV, ou pelo site, ou pelas caixinhas. Então as pessoas, mas hoje nós já avisamos, né? Vamos estar tocando louvor e aguardando. Porque aqui a ordem aqui é a seguinte, pastor. Eu tenho 30 segundos ainda. A ordem aqui é: não pode faltar a palavra de Deus. Então, eu já estava me preparando, já com outro mensageiro, preparando já, porque as pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus. As pessoas gostam de ouvir a verdade de Deus. As pessoas gostam de
ouvir o que Deus tem que falar no coração delas. De segunda a sábado, sempre a partir das 17h40, nós estamos abrindo esse espaço pela vontade de Deus, pela permissão de Deus e pela honra e glória de Deus, aí para as comunidades ouvir a palavra de Deus. 18h45 agora, eu não tenho mais tempo mais não. Agora eu tenho que soltar a vinheta porque já estamos no horário já.